Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Olá, querida Jéssica, tudo bem? Vou te entrevistar hoje ou você vai me entrevistar? Nosso tema é entrevista. Vem comigo conhecer um pouco mais desse gênero. Objetivos: ler textos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto, inferir o sentido de uma palavrinha, de uma expressão, uma informação implícita no texto, diferenciando fato de opinião. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto. Você tem dúvidas quanto à sua futura carreira profissional? Já pensou sobre isso? O que você vai ser? Ou como diriam os adultos quando você era pequenininho, o que você vai ser quando crescer? Agora você já cresceu, o que você vai ser? Então, o que te influencia? Quais são os eixos norteadores da sua futura carreira? Você já pensou? Gostaria de receber dicas para auxiliá-lo na escolha de uma profissão? Que tal uma entrevista com um orientador vocacional? Então, atente para o conteúdo da entrevista que vamos ler. Orientador vocacional, né, vai fazer aquele teste, às vezes, com você, ver quais são as áreas do conhecimento que você tem mais facilidade, para que área você tem uma tendência maior, menor. Bacana isso nesse momento da sua vida. Você já fez? Tem até, hoje em dia, pessoas bem especializadas para te nortear e você ter uma assertiva sobre que carreira seguir. Características de uma entrevista. Claro, presença do entrevistador e do entrevistado. Isso é elementar, né? A gente já sabe que a organização interna da estrutura da entrevista em pergunta e resposta. Então, pergunta, resposta, a superestrutura da entrevista. Um tema central, que pode ter subtemas e que orienta perguntas e respostas. Geralmente, nessa parte aqui do tema central, há uma breve conversa com o entrevistado para saber se ele ou a assessoria dele tem alguma ressalva sobre algum tema que não pode estar na entrevista, sobre algum tema que ele queira se abster de falar. É importante respeitar isto. A abertura da entrevista pelo entrevistador, né? Então toda aquela apresentação, quem nós vamos entrevistar hoje, a famosa Jéssica, intérprete de Libras, por exemplo, aqui eu brincando com a Jéssica. Então, é uma maneira de apresentar. Papel do entrevistador é incitar o outro, ou seja, questionar, introduzir novos assuntos, reorientar a entrevista, mediar essa interação. Necessidade de estudo prévio do entrevistador. Então, para você ordenar, escolher e criar perguntas, né? O entrevistador necessita ser especialista no assunto? Será que é importante? Tem que ser uma pessoa que tenha uma autoridade sobre o tema, alguma coisa, né? Então, o papel do entrevistado de responder os questionamentos, fornecer informações. Então, precisa ser um especialista no assunto ou uma pessoa que goste, né? Ou tenha autoridade sobre o tema que vai falar. Não posso pegar uma pessoa que não entenda nada daquele assunto para pôr lá na entrevista, ele vai ficar perdido. A esfera de atividades humanas é o jornalismo, né? Pertence ao jornalismo. E o encadeamento das perguntas com base nas respostas do entrevistado é como você vai montar a entrevista e vai dando sequência uma após a outra, incitando, puxando. Qual é a melhor carreira para mim? Esse é o nosso texto. E vamos ler agora para você conhecer a estrutura da entrevista. Essa pergunta não sai da cabeça da maioria dos jovens que acessam o site. E para te ajudar a clarear um pouco as suas ideias, entrevistamos o pedagogo Silvio Bock. A orientação profissional é um serviço cada vez mais buscado no NASCE, Orientação Vocacional, instituto que presta serviços na área de orientação vocacional. Selecionamos as 9 perguntas que mais recebemos dos estudantes e todas elas foram respondidas especialmente para te ajudar. Então, aqui a referência, Carreiras Estude, para quem quiser depois dar uma olhadinha.
Alguns jovens se sentem completamente perdidos em relação a qual carreira seguir. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é aceitar que a profissão não vai surgir de repente, como um passe de mágica ou um estalo repentino. Escolher dá trabalho e nem sempre é um processo agradável. Para que haja escolha, é necessário que exista dúvida, insegurança, incerteza, dúvida, conflito. Portanto, é o ponto inicial de uma escolha. Para quem está completamente perdido, é necessário buscar construir uma dúvida. Outro passo importante é começar um processo de reflexão sobre si, também chamado de autoconhecimento. Perceba, autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Então, resgate, talvez fazendo uma redação, sua história de vida, analisando o que já fez e deixou de fazer, o que gostou e não gostou de estudar, seus comportamentos, suas atitudes, seus valores. Né? Atividade 1. Primeiro, quero olhar aí. Tô vendo o caderno? Opa, claro! Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo preparado? Vamos ver a atividade 1 com certeza. O entrevistado afirma que outro passo importante é começar um processo de reflexão sobre si, também chamado de autoconhecimento. Qual sugestão ele dá para se fazer esse resgate de si próprio? B. Você se conhece? Se conhece? O quanto você se conhece? Pensa aí, faz aí, que eu te aguardo daqui.
Oiê! Fez aí? Eu te aguardava aqui. Vamos gabaritar então. Questionei. Qual sugestão ele dá para se fazer esse resgate de si próprio? Resgate, talvez fazendo uma redação. A sua história de vida, analisando o que já fez, deixou de fazer, o que gostou, não gostou de estudar, seus comportamentos, atitudes e valores. Bacana isso de fazer uma redação sobre si, né? Aí você tem uma noção. E a segunda, qual sugestão? Ó, na letra B aqui. Você se conhece? O quanto você se conhece? Então, é uma resposta pessoal, mas pense, o quanto você se conhece? Do que você gosta? Do que você não gosta? Já pode fazer, ó, 2 colunas. Preferências e o que eu detesto. Então, já dá para ter um balizador por aí, percebeu? Fica a dica. Continuando a leitura. 2. Os pais exercem uma grande influência na escolha da profissão dos filhos. Até que ponto essa influência é saudável? De uma forma ou de outra, os pais sempre participam das escolhas de seus filhos, mesmo quando não opinam diretamente. Há jovens, inclusive, que se queixam de não receberem qualquer orientação de seus pais. Pessoas em que confiam e que sabem que procuram sempre ajudar. Outros se queixam para os pais terem expectativas muito altas sobre si e há outros ainda que conversam sobre esse e outros assuntos com eles. Se a pessoa escolher um caminho só porque os pais indicaram ou impuseram, ou porque um teste deu, ou o professor falou, certamente está tomando uma decisão temerária. Agora, se a partir da indicação a pessoa refletir, buscar informações, refletir sobre si e tornar uma verdade sua, a mesma profissão pode ser uma ótima escolha. Pensa sobre isso, né? O que você quer, afinal? Na atividade 2, eu proponho o seguinte. Segundo o pedagogo, de uma maneira ou de outra, os pais acabam influenciando a escolha da profissão dos filhos. Essa influência não é saudável quando? Aí tem as opções aqui, os pais não opinam diretamente, os pais não orientam, os pais têm expectativas muito altas sobre seus filhos, conversam sobre esse e outros assuntos com eles. Seus pais influenciam nas suas escolhas? E os pais dos seus amigos? Hein? Faz aí que eu te aguardo aqui.
lá? Vamos conferir? Conseguiu finalizar direitinho? Vem comigo, vem comigo. Os pais não orientam e os pais têm expectativas muito altas sobre seus filhos. Então, esses foram os itens que a gente marcou quando a influência não é saudável. E a B, seus pais influenciam nas suas escolhas e os pais dos seus amigos? É uma resposta pessoal, mas fica para você conversar, refletir, pensar sobre isso. Combinado? Continuando a leitura do texto, entrevista. 3. Dinheiro, vocação ou concorrência? Qual deve ter o maior peso na escolha da carreira? Não existe gabarito para a resposta desta pergunta. Há quem diga que o mercado de trabalho deve ser o aspecto priorizado na decisão, uma vez que é isto que vai garantir financeiramente a vida da pessoa e sua família. Gostar de algo não enche a barriga de ninguém. Outras dizem que o que deve ser mais considerado é o gostar da profissão, porque isso vai proporcionar um envolvimento maior, uma dedicação maior, um aprofundamento maior, o que vai gerar uma pessoa mais competente que por isso vai superar as dificuldades de mercado que porventura existam. Quem é bom chega lá. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda no tempo, no primeiro caso, e que, no segundo, deve-se ter claro que gostar não garante necessariamente o que vai superar dificuldade de mercado. Há casos em que isto acontece e há casos que não. 4. Em que situações vale a pena fazer um curso técnico ao invés de um curso superior? O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. É muito interessante para quem quer entrar logo no mercado de trabalho. No entanto, há uma limitação. Num país como o nosso, com extrema desigualdade de renda, as funções de progresso profissional de um técnico são muito menores quando comparados com um profissional com formação universitária. Atividade 3. Está conseguindo entender a entrevista? Está preparado para fazer atividade no caderno? Vamos analisar então. Marque F para fatos. E O para opiniões. Então, fato não tem juízo de valor. Opinião tem, fica a dica. O que deve ser mais considerado é o gostar da profissão, quem é bom chega lá. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda o tempo todo. O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. Talvez um dia chegaremos lá. Pensa aí que eu te aguardo aqui.
Você já fez aí? Vamos conferir. Opinião. O que deve ser mais considerado é gostar da profissão. Por que é opinião? Porque tem o quê? Um juízo de valor, né? Quem é bom chega lá? Opinião. Outro juízo de valor. Fato. É importante perceber, no entanto, que o mercado muda o tempo todo. Fato. Fato. O curso técnico é uma formação educacional de nível médio de ensino. Talvez um dia chegaremos lá. Opinião. Percebeu? Então, ó, opinião, opinião, fato, fato, opinião. Conferiu aí? Tá certo? Deixa eu ver. Ah, tô vendo. Continuando a leitura. 9. Profissões que têm boa aceitação no mercado hoje podem estar saturadas amanhã. Qual é a dica de ouro para quem está entrando no mercado de trabalho? Não existe dica de ouro. Caso existisse, todo mundo iria querer fazer aquela profissão. Assim, rapidamente deixaria de ser de ouro. O importante é batalhar pela escolha profissional mais fundamentada possível. Essa é a minha dica de ouro. Está disponível no www.nasce.com. Para você que ainda não tem uma opinião sobre o que vai ser, aproveita, acessa aqui, dá uma lida lá, tem bastante dicas. Agora, claro, é a sua vez. Deixa eu ver. Caderno aí? Ah, então vamos embora. Essa entrevista trouxe vários conselhos acerca do quê? Da escolha da carreira. Quais desses conselhos você considerou mais relevantes? Quais? Que tal entrevistar um colega sobre esses conselhos e apresentar a entrevista para os outros colegas? De repente, você pode entrevistar um colega da mesma turma, um colega de outra turma, da série seguinte, alguém que você queira e tenha possibilidade, ok? Aprendemos então sobre entrevista, sobre a escolha da profissão, como fazer a melhor opção, diferenciamos fato de opinião, dialogamos com os colegas sobre suas escolhas fazendo uma entrevista. Nesse vídeo, falamos sobre entrevista. Espero que você tenha gostado e até breve.